todos os membros da Associação Norte, Sul e Rio Grandense estejam dando estudo bíblico. Amém, queridos? Amém. Esse é o sonho. As crianças, idosos, adultos, jovens, todo dando estudo bíblico. Isso que vai acontecer, Apocalipse 18 fala que a terra vai ser iluminada. Vai ser iluminada, o Espírito Santo vai ser derramado. E nós vamos sair pregando a verdade da palavra de Deus. Aí essa igreja começou com o estudo bíblico. E essa igreja vai terminar dando estudo bíblico. Ellen White diz que a visão, nós vamos estar de casa em casa, estudando a Bíblia com as pessoas. Então Deus quer te usar. E eu dei um chamado para fazer para você nesta manhã. Eu queria ler para vocês 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Todos acharam? Sim ou não? Sim. Então feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua fronte, para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento. Mais uma vez, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado porque em tão boas circunstâncias estamos aqui, nós estamos buscando a Tua presença. Então, ó Pai, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós estamos aqui humildemente, sabemos que não somos nada, não temos nada a lhe oferecer. A única coisa que podemos oferecer é o nosso coração a Ti. Então toma conta dele, transforma e nos motive, ó Pai, para que ao aceitarmos o Evangelho, nós possamos também compartilhar a outros, ó Pai. Então continue abençoando esses 10 dias de oração, que toda a igreja está empenhada nisso, e que o Senhor venha derramar o Teu Santo Espírito, mobilizando a igreja para o cumprimento da missão. E agora, neste momento, continue a tocar a nossa vida. Que mais uma vez, na história desta igreja, a Tua palavra seja viva, eficaz e transformadora na vida do Teu povo, Pai. Amém. Que o pastor Pedro agora, neste momento, se cale. E que o Teu Santo Espírito venha tocar os nossos corações. Isso te pedimos, nos méritos de Cristo Jesus rogamos. Amém. Amém. E amém. Queridos, nesta manhã, eu tenho que compartilhar para vocês uma história de terror. Não sei se você gosta de história de terror. Eu não gosto. Mas é uma história bíblica. Mas vai te dar nojo, vai te dar ânsia, vai te dar um arrepio. Só de você ler. Mas eu estou avisando para te preparar. Tá bom? Mas olha o que diz. O verso 24 de 2 Reis, capítulo 6, diz assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Pare um pouquinho por aqui, deixa a sua Bíblia aberta e olha aqui para mim. Veja, naquela época, as cidades eram diferentes das cidades que nós temos hoje. Eram cidades fortificadas, eram cidades com muros bem altos, muros largos, e aí era toda a cidade cercada. Então o povo que estava sendo atacado, eles entravam dentro da cidade, fechavam os portões e eles ficavam ali. Você deve ter visto já em filmes, era daquela forma, o exército chegava e eles entravam dentro da cidade. E a alimentação, os grãos, a colheita geralmente era fora, as cisternas também, as fontes geralmente era fora. Então eles pegavam tudo isso de fora e armazenavam ali dentro da cidade. E aí eles ficavam ali tendo alimentação, racionando alimento, água, mas tendo água e alimentação, não precisava sair para fora. Então eles ficavam ali dentro. Então o exército que cercava a cidade, ou sitiava ali, ficava esperando. Ou eles atacavam, às vezes o muro era alto, eles perdiam muito soldado, ou eles ficavam esperando ali, eles morrerem de fome lá dentro, acabar a comida, ou eles desistirem e saírem, ou uma doença ocorrer lá dentro e eles terem que sair, enfim, eles ficavam esperando. E o povo de dentro ficava esperando o exército vir em socorro deles. Então, às vezes, eles ficavam ali semanas, meses e às vezes até anos. Então, neste momento, aqui estava um dos maiores exércitos da época, o rei Ben-Hadad. Só que veja, imagina aqui Taquara, a gente vai atacar Porto Alegre. A gente vai atacar Porto Alegre, capital. Então eles iam fazendo o quê? Eles iam passando em cidades menores, atacando e pegando os despojos. Grave isso no coração, que for na mente aí que vai ser importante. Eles pegavam os despojos. O que é os despojos? É ouro, prata, veste, comida, e ia levando para ter alimento para o exército.
ou para ter ouro para pagar mercenários, ou enfim, prata, enfim, para pagar eles. E aí eles iam juntando. Então imagina, eles chegaram agora na capital, e a capital estava sitiada, estava cercada. Veja o que aconteceu. Olha o verso 25, diz assim: e houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Olha aqui para mim, jumento é um animal puro ou é imundo? De acordo com Levítico capítulo 11, é imundo. O povo não podia comer, mas eles estavam o quê? Comendo cabeça de jumento. Eu não sei o que eles iam fazer com a cabeça de jumento, né? Porque geralmente cabeça de animal não tem muita carne, né? Eles iam de repente colocar numa panela, fazer ali uma sopa, colocar água, fazer uma sopa, né? Então, deixa eu até parar de falar, não vai dar fome aí, né? Mas eles estavam não, né? De jumento eles estavam não. comendo cabeça de jumento. E sabe quando eles estavam pagando por isso? Na minha Bíblia aqui, a versão Andrews, diz assim, 80 ciclos de prata, cerca de 1 quilo, o salário padrão da época era de 1 ciclo por mês. Ou seja, eles estavam pagando em torno de 80 a 85 mil reais para comer cabeça de jumento, algo imundo. Meu E se você não tivesse esse valor, você poderia comer, sabe o quê? Esterco de pomba. O que é esterco de pomba? Meu Deus. O que é esterco de pomba? Cocô de pomba, fezes de pomba. Você ia pagar a bagatela de em torno de 5 mil reais para comer cocô de pomba. Já imaginou isso? Queridos, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Eu não estou falando isso do povo gentil, do povo pagão, do povo apóstata. Eu estou falando do povo de Deus. Eles estavam comendo cabeça de jumento, algo imundo, e comendo as fezes de pomba. Mas veja, não para por aí, o verso 26 diz assim: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, da onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Veja, o rei estava passeando pelo muro, e uma mulher disse: acode, Senhor, acode. E ele disse: como posso ajudar? E ela falou: olha, eu fiz um acordo com essa mulher. A gente comeu o meu filho, e fomos lá, cozinhamos o meu filho, comemos o meu filho, e agora chegou o dia de comer o filho dela. Ai, meu Deus. E ela o escondeu. Quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes, de indignação diante da situação do povo de Deus. Estava comendo cabeça de jumento, esterco de pomba e comendo seus próprios filhos. Já imaginou? Alguns historiadores, escrevendo os cercos que aconteciam nessa época e para frente também, eles dizem que um rato às vezes chegava a custar em torno de 5 mil reais. Um rato. Imagina você comer rato. Alguns historiadores dizem que muitos homens e mulheres procuraram no esgoto monturos humanos e monturos de gado para comer. Misericórdia. Essa era a situação do povo de Deus, comendo cabeça de jumento, esterco de pomba e comendo seus próprios filhos. Chega a dar até um arrepio assim, só de imaginar. Só que a mensagem que eu tenho para vocês nesta manhã não é uma mensagem de terror, é uma mensagem de graça e misericórdia, amém? Amém. Só que se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, o povo passou fome, talvez não ficaria tão claro quanto a descrição bíblica. Não, passou uma extrema fome. Talvez uma fome que você nunca passou na vida, de ter que comer os seus próprios filhos. Você já imaginou isso? Nunca. Deus queira que você não passe por isso. Mas eles passaram. Só que naquela época, existiam os leprosos. Já ouviu falar dos leprosos, sim ou não? Os leprosos, eles não podiam estar nas cidades. Eles tinham que estar o quê? Fora das cidades. Então, pensa comigo. Pensa comigo. Naquela época, existia fora das cidades alguns locais que algumas pessoas bondosas saíam da cidade e iam colocar comida para os leprosos. E aí, em determinados horários, eles entravam para a cidade
e os leprosos vinham para pegar aquela comida, para comer aquela comida e levar. Então, era assim, dessa forma, alguns horários para não se encontrarem. Mas imagina comigo, você está preocupado com seus filhos, com a sua família, você ia se preocupar com o leproso lá fora? Não. Você podia ser a pessoa mais bondosa do mundo. Questão de sobrevivência, ia pensar na sua família. Então, provavelmente, os leprosos eram que estavam com mais fome. Eram que estavam com mais fome. E aí, agora no capítulo 7, o verso 3, entra em cena 4 leprosos. 4 leprosos. Olha o verso 3. Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente o quê? Morreremos. Veja, eles estavam, que nós chamamos, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, nós chamamos essa situação de estar no mato sem cachorro, numa encruzilhada. Não tem saída. Se eles ficassem ali, eles estavam na porta, se eles entrassem lá dentro, havia fome na cidade, eles iam morrer lá. Se eles fossem para o exército podia matar. O que fazer? Eu não sei, deixa eu abrir um parênteses aqui, olha nos meus olhos. Será que eu estou falando nesta manhã para alguém que está numa encruzilhada, não vê solução? Está passando por um problema que não vê solução. Você olha para um lado, não tem solução. Olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Eu digo para você, olha para o alto. Ellen White tem um texto que eu gosto muito, que ela diz assim: Deus tem 1000 maneiras de resolver os nossos problemas. Amém, queridos? Amém. 1000 maneiras. E você desesperado, não, eu preciso de uma solução. Deus tem 1000 maneiras de resolver o seu problema. Ele pode pegar uma e dizer assim, ó, está resolvido, fica tranquilo. Então, queridos, está numa encruzilhada, está no mato sem cachorro, está no beco sem saída, fica tranquilo, espere no Senhor, olhe para o alto, porque Ele vai resolver todos os seus problemas. Amém? Amém. Ore e confie no Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. E eles estavam nessa encruzilhada, e olha o que aconteceu, o verso 5. O verso 5 diz assim: levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada da arraial, o que diz a sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia aí? Eis que não havia ninguém lá. Você já parou para pensar como Deus é um Deus bem-humorado? Você já percebeu na Bíblia como Deus é um Deus bem-humorado? Às vezes a gente acha que Deus é um Deus carrancudo, que está ali pronto para mandar um raio na nossa cabeça. Não. Quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo aqui. Lembra lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva? Deus disse, não pode comer desse fruto. E eles foram lá e comeram. E quando eles comeram, eles perceberam que estavam o quê? Nus. Estavam nus. E eles foram para onde? Eles foram se esconder. Só que eles não foram se esconder em toda a taquara. Eles foram se esconder no Jardim do Éden ali. No jardim, não foi em todo mundo. E aí, chega Deus no jardim. O Deus onipotente, que pode todas as coisas. O Deus onisciente, que sabe tudo. E o Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. E ele chega naquele local e ele faz o quê? O que ele pergunta? Onde estás? Onde estás? Isso é hilário. Isso é o toque de bom humor de Deus. Você acha que ele não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Mas o ser humano, Adão e Eva, não sabia a real situação que eles estavam. É igual a gente faz com as crianças. Como eu disse, eu tenho 2 filhos. Agora não faço mais, tem 22, um de 22, 19, não faço mais. Mas quando eram pequenos, eles se escondiam ali. Aí a gente vinha, será que está por aqui? Está para cá, será que está aqui? A gente sabe que está lá. É Deus brincando com as piores situações, ou lidando de maneira bem-humorada com as piores situações da humanidade. Então lide você também de maneira bem-humorada com as piores situações que você enfrenta. Não seja um cara carrancudo, uma mulher carrancuda. Não, lide com bom humor, com bom senso, com as piores situações. Assim é Deus. Agora, veja que o povo, ele estava lá em Samaria, trancado, comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, comendo seus próprios filhos, e com medo de um exército que não estava lá. Isso é hilário, que não estava lá. É loucura, né?
Por que não estava lá? No verso 6 diz por que não estava lá. Diz assim: porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Deus fez um milagre extraordinário, um barulho ensurdecedor, que eles tremeram, todo aquele exército de homens valentes, eles tremeram de medo e fugiram para salvar a sua vida. Eles ficaram com tanto medo que fugiram. O que é mais fácil? Você fugir, talvez de um ladrão, correndo, de a pé, ou você pegar um cavalo e correr? Cavalo, você economiza energia, você vai mais rápido, mas eles não tiveram tempo nem de pensar nisso. Eles ficaram com tanto medo que não tiveram medo nem de pensar: não, vou pegar o cavalo, não. Eles deixaram tudo para trás, tudo. E aí, chegam os leprosos, os 4 leprosos lá, que estavam com fome. Pensa numa fome. Eles chegaram no arraial, olharam aquelas tendas sem ninguém. Todo mundo foi embora. E aí tinha os despojos. Lembra que eu falei dos despojos? Ouro, prata, vestes, alimento para manter um exército por meses. Imagine homens valentes, guerreiros, fortes, precisam de comer, não precisa? Precisam comer. Precisam comer. Então imagina toda aquela alimentação disponível para os 4 leprosos. E aí eles chegam, sabe o que eles fazem? Eu acho que você faria a mesma coisa. Eles entraram dentro de uma tenda, eles comeram, beberam, pegaram ouro, prata, veste, e eles foram esconder, deixaram escondidinho num lugar, e eles voltaram de novo, entraram numa outra tenda, e eles comeram, beberam, pegaram ouro, prata, as vestes, e eles se foram de novo, deixaram escondidinho, e de repente quando eles estavam voltando de novo, eles falaram: peraí, o que nós estamos fazendo? Não fazemos bem. O que nós estamos fazendo? E aí você vai ver aí no verso 8, aquilo que eu descrevi aqui para vocês, que diz assim: chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. E olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Eu disse tudo isso para você gravar no seu coração, na sua mente, esse texto do verso 9 e na sua Bíblia também. Eu disse tudo isso para chegar até aqui. E o verso 9 diz assim: então disseram uns aos outros: não fazemos bem, hoje é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. Não podemos nos calar. Sabe, queridos, em alguns momentos da minha e da sua vida, nós somos iguais aos leprosos. Nós somos iguais aos leprosos. Quer ver uma coisa? Quantos aqui aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Levante a mão. Acho que todos, né? O que você fez para receber a salvação em Cristo Jesus? Nada. Aliás, a salvação é um dom gratuito de Deus para você. O que os leprosos fizeram para ganhar o ouro, a prata, as vestes e a alimentação? Nada. Eles chegaram lá e simplesmente estavam à disposição dele. Eles não tiveram que banhar a espada, se é que tinha espada naquela época. Eles não tiveram que sair mano a mano no soco com nenhum soldado. Eles chegaram lá e a riqueza do ouro, da prata, das vestes estava à disposição deles. Ah, queridos, você aceitou a verdade do Evangelho, você se alimentou da verdade do Evangelho, da riqueza do Evangelho, e você abraçou essa causa. Só que às vezes, você pega essa causa, abraça o Evangelho, aceitou o Evangelho, só que daí você leva para casa para deixar escondidinho lá. Vai que no tempo da perseguição falte.
Aí culto após culto, semana de oração após semana de oração, você vem, abraça a verdade. Ai, os 3 dias de oração, que benção. Ai, a verdade do evangelho. Ai, o pastor Mauro, que mensagem poderosa. Ai, o pastor Dionei, que mensagem poderosa. Ai, o pastor Márcio, ai, que mensagem poderosa. Culto após culto, culto após culto. Você pega e leva para casa. Deixa escondidinho lá. Não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. Não podemos nos calar. Você mesmo tem pessoas na sua casa, amigos, familiares, talvez um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, que estão comendo cabeça de jumento, esterco de pomba e comendo seus próprios filhos. Não, pastor, não está acontecendo isso não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estão comendo a podridão deste mundo, a carnificina deste mundo, o esgoto deste mundo. E nós aqui, com o alimento saudável da palavra de Deus, que traz vida e vida eterna. Não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. Não podemos nos calar. Amém. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você nesta manhã. Não podemos nos calar. Amém. E não estou aqui como pastor que quer dar uma lição de moral na igreja. Não é nenhuma. Mas estou dizendo de alguém que vivenciou isso. Meu pai nunca foi membro da igreja adventista, nem de nenhuma outra denominação. Minha mãe sempre fiel. 3ª geração de adventista na família da minha mãe. Mas meu pai, eu não me lembro. Ele fumou e bebeu durante a vida toda. E no final da sua vida, eu já estava casado. Eles estavam morando na nossa cidade, onde nós crescemos. E eu estava numa outra cidade, lá no interior de São Paulo. Eu estava no sábado pela manhã, congregando com os irmãos, era ancião da igreja, nem sonhava em ser um pastor ainda. E alguém entrou na igreja, o pastor estava se levantando para pregar, eu lembro, eu estava sentado assim, no fundo da igreja, com a minha família, os meus filhos, minha esposa, e alguém entrou e me deu a notícia que meu pai havia falecido. Naquele momento a gente pegou, já se dirigimos para a cidade onde ele estava, e eu cheguei lá, na onde faz a preparação do corpo, alguém saiu e disse assim, olha, preciso que alguns dos familiares entrem para preparar o corpo. Minha mãe não tinha condições, minha irmã também não, eu entrei. E quando eu entrei, era uma sala que não tinha nenhum móvel, só tinha no meio uma base de cimento, e ali estava o corpo do meu pai, preparadinho, arrumadinho para o sepultamento. E à medida que eu fui aproximando, cara, claro que foi rápido, mas à medida que eu fui me aproximando, caiu a ficha, igual os leprosos. Caiu a ficha. Eu nunca na minha vida eu tinha falado de Jesus para o meu pai. Nunca. Mas o meu desejo naquele momento era pegar o corpo do meu pai e dizer, pai, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus transformou e mudou a minha vida. E Ele pode fazer isso com você também. Vamos juntos nos prepararmos. Mas todos nós sabemos que os mortos não sabem Nada. nada. Tudo o que temos que fazer é em vida. Você tem que apelar ao coração de alguém em vida. Porque depois de morto, encerra todas as oportunidades sua e da pessoa. Meu filho. Você tem que agradecer, você tem que dizer as palavras finais em vida. E ficou aquele sentimento. Claro que Deus, quando uma pessoa falece, morre, Deus deu todas as oportunidades para ela aceitar ou não? Todas. De rejeitar ou de aceitar Cristo Jesus. Deus é justo. Deus é justo. Grave isso no coração. Deus é justo. Justo porque você pode plantar o que você quiser. Você tem liberdade. Só que Ele é justo porque você vai colher aquilo que você planta. Então, Deus é justo, eu entendo isso. Mas veio para mim esse sentimento, poxa, eu poderia ter ajudado, poderia ter contribuído. E aí no meu primeiro distrito como pastor, eu me formei, e eu fui cuidar de um distrito lá em Maringá, no Paraná. E eu fui visitar a minha primeira igreja, fui pregar meu primeiro sermão na igreja do Novo Independência. Lá estava a Cirlei, uma grande missionária da igreja. A gente tinha pregado para toda a sua família. E naquele sábado eu preguei e contei a história do meu pai num outro contexto, como eu contei aqui para vocês. E lá eu desafiei a igreja a não passar por aquilo que eu passei, de pregar e não pregou.
E eu desafiei a igreja. E a Cirlei foi para casa convicta, não, eu preciso pregar para minha mãe e para minha família. Ela já tinha estudado a Bíblia com sua mãe, com alguns membros de suas famílias, alguns já tinham se convertido, outros não. Mas ela era solteira, ela estava enfrentando um câncer, e ela chegou em casa no sábado, o almoço estava posto ali, e a irmã Ana, que era a mãe dela, disse, olha, pode almoçar. Ela falou, não mãe, ainda não. Olha aqui, sentou do lado. Falou, ó, pastor Pedro é o novo pastor nosso, foi apresentado lá para a igreja, e ele contou essa história, e contou a história do meu pai para ela. E olhou para ela e disse assim, eu não quero passar por aquilo que o pastor Pedro passou. E eu queria que a senhora fosse batizada e fizesse parte da igreja adventista. A senhora aceita? A irmã falou, olhou, demorou um pouquinho, pensou. Eu aceito. A Silvia falou, o quê? Eu aceito essa situação, o câncer tem mexido comigo, eu vi a sua fidelidade a Deus, isso tem impactado no meu coração, vivenciando isso com você. E eu acho que chegou o momento, eu já estudei a Bíblia, já conheço a verdade do Evangelho, faz 5 anos que eu estudei, eu preciso tomar uma decisão mesmo. Eu aceito. Amém, queridos? Amém. A Cilei pegou o telefone e ligou para mim, pastor, eu não conhecia a Cilei, pastor, o senhor precisa marcar um batismo urgentemente. Eu falei, mas Cilei, eu sou aspirante ainda, preciso de um pastor ordenado para poder batizar, eu tenho que... E ela usou essas palavras, se vira, pastor, se vira, porque minha mãe decidiu ser batizada, a gente precisa batizar ela e tal, e ela disse assim, ora aí, pastor, que eu vou atrás da minha irmã, nas outras minhas 2 irmãs. E a gente orou, eu não entendi muito o contexto, depois que ela me contou tudo isso, e aí ela foi, pegou a irmã Ana, a mãe dela, e a Cirlei foram até a Ivalda, contaram a mesma história, fizeram o mesmo apelo, e sabe o que a Ivalda disse? Sim. Amém, queridos? Amém. Parece até história de evangelista, né? Mas essa família se tornou muito amigo nosso, tem um carinho muito especial por essa família. Aí juntou a irmã Ana, a Cirlei, a Evalda, foram na casa do Ari da Cidinha, que era irmã e cunhado, né? Fizeram o mesmo apelo, contaram a mesma história e eles aceitaram, glória a Deus por isso. Amém. E depois de 3 semanas, o pastor Juscelino, que era um grande amigo da família, entrou lá em Maringá, que tem um parque chamado Buracão, onde a gente fazia os batismos, e entrou a Cirlei, a irmã Ana, a Evalda, o Ari e a Cidinha. A Cirlei estava ali junto no lago para ver o batismo. Foi um dos batismos mais bonitos que eu presenciei na minha vida. A Cirlei feliz da vida, ela jogava a água para cima assim. Só que depois de 3 meses, infelizmente, nós perdemos a irmã Cirlei. A irmã Cirlei faleceu. Então, a luta contra o câncer, ela perdeu a vida. No último momento da sua vida, eu fui fazer a última visita para ela, no hospital. E ela estava nessa posição assim, com o livro missionário na mão. Estava assim, ela entregou para alguém que estava sentado assim, entregou, e a hora que ela virou, eu entrei. E ela fez bem dessa forma. A hora que eu entrei, ela virou, ela fez assim, pastor, eu entendi por que eu estou aqui. Bem desse jeito, sorrindo. Eu pensei na minha mente, não falei para ela. Eu pensei comigo, não falei. Falei, você está de brincadeira, Senhor. Você está querendo dizer que a plano de Deus está aqui para você pregar o Evangelho? Você está com câncer. Eu pensei, mas não falei. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, é isso mesmo, seu incrédulo. Me chamou de incrédulo o Espírito Santo. O Espírito Santo pega pesado comigo, não sei com vocês. É isso mesmo. Ah, queridos, é isso mesmo que a Cirlei entendia. Ela entendia que a despeito da doença, a despeito do câncer, a despeito do desemprego, a despeito da pandemia, a nossa responsabilidade é abraçar a verdade do Evangelho, mas não é só ficar para nós, é compartilhar com as famílias, compartilhar com as pessoas a verdade do Evangelho. Por isso a mensagem, não fazemos bem, hoje é dia de boas novas, não podemos nos calar. Tem muitas pessoas que estão comendo a podridão deste mundo, a carnificina deste mundo. E você tem aqui o alimento saudável. Com certeza tem pessoas especiais que você gostaria que estivesse sentadinho ali do seu lado, desfrutando da alegria, da comunhão. À tarde vai ser essa festa, às 6 horas, que alegria estarmos juntos em família, em unidade, desfrutando do alimento, comendo juntos. Isso é maravilhoso, porque quando a gente come juntos, a gente se iguala, fica na mesma posição. Não existe rico ou pobre,
culto iletrado, nós estamos comendo, desfrutando do mesmo alimento. A graça, quando nós desfrutamos do alimento, você não percebeu isso. Então, queridos, eu não contei essa história da Celeia para você achar que toda a sua família agora, você vai chegar em casa, ela vai se converter. Não. Eu acho que Deus tem maneiras específicas de lidar com pessoas específicas. A Celeia precisava vivenciar esse momento. Talvez era o último momento dela ver, e foi importante para ela antes de falecer. Com certeza. Então, não estou falando para você achar isso. Ou os leprosos estavam ali comendo e tal, estavam ali, de repente, poxa, não fazemos bem. Nós precisamos anunciar essas boas novas, nós precisamos falar para as pessoas que estão comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, lá dentro, comendo seus próprios filhos, não fazemos bem. E eles foram até a Samaria, e eles foram lá e chamaram: o rei, vem ver. Todo aquele exército foi embora, tem alimento, parem de comer cabeça de jumento, esterco de pomba, parem de comer seus próprios filhos ali, vem, que tem alimento em abundância para todo mundo. Sabe o que o rei fez? Leproso? Está dizendo leproso, está dizendo que todo aquele exército foi embora assim do nada. Não acredito. Pega 2 aí e vai ver se isso é verdade. Ele não acreditou. E as pessoas talvez não vão acreditar em você. Mas no mínimo, você não vai passar por aquilo que eu passei. De ter podido ter pregado e não pregou. Então meu desafio, você tem orado por 5 pessoas. Será que você gostaria de incluir alguém da sua família? Que você quer oferecer a verdade do Evangelho? Eu queria orar por esses 5 nomes. São 5 nomes que vocês vão estar orando, ou que você já está orando. Eu queria fazer uma oração especial, para que Deus atue de forma poderosa, para que na semana que nós vamos estar aqui, essa pessoa esteja aqui tomando uma decisão. Amém, queridos? Amém. Ela esteja tomando uma decisão ao lado de Cristo. Talvez você vendo os milagres de Deus, a transformação, e ela sendo batizada, fazendo parte da igreja adventista. Amém. Então eu queria que você colocasse agora na mente e no coração essas pessoas. Nós vamos ouvir uma música especial que fala da nossa entrega. Precisamos nos entregar a Cristo. Mas eu queria que você se entregasse a Ele, entregasse a tua vida, mas fizesse uma oração: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, mas eu queria ser um instrumento Teu em Tuas mãos, para levar a verdade de salvação às pessoas que eu tanto amo. Amém. Enquanto você ouve essa música, faça essa oração a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Entrega esses nomes a Deus. E peça para Deus, para você ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para pregar o Evangelho. Jesus está voltando. A última mensagem de advertência a este mundo perecer, nós precisamos dar, nós precisamos proclamar. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos continuar em frente, pregando o Evangelho. Ouça essa música especial. Entregue a tua vida. Orar por eles. E se durante a música você terminou a sua oração, você terminou a sua entrega, eu queria que você se colocasse de pé. É o desejo seu, dizendo para Deus: usa-me, eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor use. E no final nós vamos fazer uma oração especial. Por tantos lugares eu passei e
Entrega a tua vida a Cristo Jesus. Ele vai transformar e mudar todos nós. É Ele que vai agir de forma poderosa na vida das nossas famílias. Quer ser essa sua voz? Quer ser a voz do Senhor levando o amor? Entrega a vida a Ele. Ele vai te usar de forma poderosa. Vamos aos seus dons, aos seus talentos. Na sua vida. Durante a semana eu vou contar um pouquinho. Eu tive a oportunidade de, durante 3 anos, ser jogador profissional. E eu entrei em alguns ginásios, alguns estádios, as pessoas ovacionando meu nome. É gostoso. É muito bom para o nosso ego. Mas o melhor sentimento é o sentimento de você ser um instrumento de Deus para salvar pessoas. Amém. Esse é um sentimento que não dá para explicar. Não tem sentimento nenhum no mundo que se iguale a isso. Você ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas a conhecer a verdade do Evangelho. Ainda mais se for pessoas que nós amamos. Pessoas do nosso convívio, pessoas... Então, nós vamos orar. Eu queria que simbolicamente você colocasse a sua mão no coração. A demonstração nossa de que esses nomes que estão na nossa mente, estão no coração também, nós vamos entregar nas mãos do Senhor. Então feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos porque entregamos a nossa vida a Ti. Não tem mérito algum em nós, e nós reconhecemos isso, mas entregamos a nossa vida a Cristo. E através dos méritos dele, nós estamos aqui à tua disposição, ó Pai. Usa cada um de nós como instrumento em tuas mãos. E neste momento, nós estamos com a nossa mão no nosso coração. E nós queremos colocar essas pessoas, esses 5 nomes dessas pessoas queridas, amigos, vizinhos, familiares, em tuas mãos, ó Pai. Que neste momento, o teu Santo Espírito, os seus santos anjos, venham impactar a vida dessas pessoas, ó Pai. Amém. Que eles sintam neste momento o toque do Teu Santo Espírito e sintam um desejo incontrolável de entregar a vida a Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que eles nos procurem para que nós possamos assim começar a estudar a Bíblia, começar a frequentar a igreja e que na semana que estaremos aqui em agosto e setembro, nós possamos ver os milagres sendo realizados na vida da Tua igreja, Pai. Amém, então Senhor. entregamos desde já a nossa vida em Tuas mãos e usa-nos como instrumento poderoso. Derrama
o teu Santo Espírito sobre esta igreja, sobre a liderança aí do pastor Mauro, pastor Dionei, todos os líderes na condução aqui desta igreja e do distrito também. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus, rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe, um feliz sábado a todos. Estarei à porta cumprimentando a cada um de vocês. Foi uma honra e um prazer estar com vocês.